Fala moçada, tudo certo? Vamos dar continuidade ao nosso curso de História do Brasil, continuando mesmo a falar sobre o ciclo da cana-de-açúcar. Hoje nós vamos falar sobre um dos pilares daquele sistema de plantation que nós começamos a ver na aula passada, que é a mão de obra. E, infelizmente, um triste capítulo da nossa história, que foi a opção feita pelos portugueses de utilizar a mão de obra escrava no plantio da cana-de-açúcar e, é claro, na produção do açúcar nos engenhos. Preparados? Vamos contar a história então. Recapitulando o nosso percurso, nós estamos falando sobre o Brasil colonial e nós já começamos a falar na aula passada sobre o ciclo da cana, o segundo ciclo econômico do Brasil, com todas as ressalvas que a palavra ciclo importa, como nós já conversamos na aula passada, mas sim, depois do pau-brasil, a cana-de-açúcar agora será o grande produto da colônia portuguesa na América. Nós podemos dizer que, grosso modo, a cana-de-açúcar foi o que permitiu a colonização efetiva do Brasil, tá certo? Bom, então nós falamos dessa economia açucareira, da indústria açucareira, e também falamos um pouquinho da economia subsidiária. Vimos a importância, por exemplo, da pecuária, da criação de gado para a interiorização da colonização no Nordeste. Falamos do fumo, da própria produção de aguardente, da cachaça, também a partir da cana-de-açúcar. E hoje, olha só, nós vamos falar da sociedade escravista que se formou justamente para permitir essa produção, tá certo, pessoal? Então, como nós vimos na aula passada, o sistema escolhido para a produção do açúcar foi o sistema de plantation. É um sistema com um tripé. O primeiro deles, a primeira parte importante da plantation é o latifúndio, a grande propriedade de terra, a monocultura, ou seja, se planta praticamente que apenas uma única cultura, ou seja, é a cana-de-açúcar que vai predominar e sempre visando ao mercado externo. Por isso é uma monocultura exportadora, É uma economia complementar à economia da metrópole. Não se estava preocupado com o que o Brasil precisava. O Brasil, na verdade, aquilo que era produzido e que ficaria aqui na colônia está justamente na economia subsidiária e não exatamente na economia principal, no centro dinâmico da economia brasileira, que era o açúcar. E agora nós vamos entrar efetivamente, olha só, na produção, na mão de obra escolhida, que foi a mão de obra escrava, tá certo, pessoal? Bom, o que nós temos então que saber, é claro, que o negro africano ele é inserido na sociedade brasileira para substituir o trabalho indígena. Então nós temos logo no início, quando se começa a produção no Brasil, um predomínio da mão de obra escrava já, mas dos indígenas. Havia escravização dos indígenas e nós vamos ter que entender por que esses indígenas foram substituídos pelos negros africanos, tá bom? Então, por que se precisava dessa mão de obra? Pela necessidade de grande quantidade de trabalhadores para a indústria açucareira. Então foi necessário importar efetivamente essa mão de obra, tá certo, galerinha? Olha lá. Então, como nós vimos no início, nós temos o emprego da escravidão indígena, da mão de obra indígena. A igreja e os jesuítas, eles eram contrário, eles combatiam a escravidão indígena. Então, dificilmente nós conseguiríamos ter essa mão de obra como predominante por muito tempo na colônia, já que a Igreja Católica e posteriormente o próprio Estado português, eles vão se opor a essa escravização, pelo menos de modo generalizado. Havia sim ainda uma possibilidade de utilizar a mão de obra escrava indígena, que era o que nós chamamos de guerras justas, aquelas guerras praticadas
contra as tribos que não se deixavam catequizar. Então, aquelas tribos que se opunham à presença portuguesa no Brasil, essas sim, a partir de uma guerra, depois de vencidas, aqueles membros dessas tribos podiam ser escravizados. Agora, as tribos que aceitassem a presença portuguesa, regra geral, oficialmente, não podiam ser escravizadas, tá certo, pessoal? Então, vamos lá. Por que, então, que Portugal vai escolher, né, a mão de obra africana? Vamos tentar entender isso. E aqui eu já peço para vocês darem uma primeira olhada nesse mapa e ver que nós temos aqui duas grandes etnias que vão vir para o Brasil, tá? Nós temos, olha só, os sudaneses aqui um pouco mais ao norte, né, naquilo que nós chamamos de África subsaariana, um pouquinho abaixo do Saara ainda, mas naquela região conhecida como Sahel, principalmente, e também no litoral ocidental, tá bom? Então nós temos aqui, olha só, Cabo Verde, principalmente, olha só, São Jorge da Mina, fornecendo muitos escravos dessa etnia, né, dos sudaneses. E um pouco mais abaixo, já um pouco indo para o sul da África, numa região onde predominam as savanas, ali nós vamos ter a etnia dos Bantus, né, e dois portos importantes de origem desses escravos foram Luanda e Benguela, tá certo, galera? Então, grosso modo, onde hoje nós temos Angola. Bom, então vamos lá. Vamos tentar entender um pouquinho melhor por que os africanos foram escolhidos para substituir os indígenas. E a principal razão hoje se sabe, hoje é quase que um consenso, é a ideia de lucro. A troca comercial, a venda desses escravos gerava muito lucro, tanto para os comerciantes, né, os traficantes de escravos, quanto para a própria metrópole, né, por meio do pagamento de impostos. Então, esse foi, com certeza, o principal fator que levou à escolha da mão de obra africana, porque assim muita gente lucrava. Os índios, eles estavam aqui, podiam ser capturados e, grosso modo, eles não geravam lucro para ninguém. Ninguém vendia esses índios, né? Claro, os bandeirantes muitas vezes dominam esses índios e acabam vendendo, mas isso gera um lucro local. Por isso que os colonos muitas vezes vão se opor à própria igreja, ao próprio Estado português, justamente por quê? Porque eram algo de interesse local dos colonos aqui no Brasil, mas a metrópole ela não ganhava, ela ganhava com o tráfico de africanos, assim como os grandes comerciantes, né, os grandes traficantes de escravos. Depois nós temos aquela necessidade de uma grande quantidade de mão de obra. E aí nós temos um problema. Por conta justamente dessa diferença de exposição a uma série de vírus, bactérias, os indígenas eles não tinham anticorpos contra várias doenças que os portugueses estavam habituados e que acabaram trazendo com eles, como a varíola, a própria gripe, que acabaram matando muitos, né, milhares de indígenas. Ou seja, havia uma dificuldade de se conseguir uma grande quantidade de mão de obra indígena, até por conta dessas muitas mortes que aconteciam quando eles foram expostos a doenças, né, as quais eles não tinham organismos, né, defesas naturais para combater, tá bom, galera? E aí, além de tudo, os negros africanos, eles estavam habituados já a trabalhar num grande latifúndio, já havia essa cultura, né, em alguns reinos africanos, e também Portugal já havia adotado esse modelo, né, já havia levado escravos africanos para as suas plantações, para os seus latifúndios nas ilhas do Oceano Atlântico, tá certo? Então já havia. Também Portugal já dominava esse comércio. Nós vimos, conforme Portugal foi dominando, criando feitorias na costa da África, ele justamente começou já a fazer esse comércio humano, né? Como nós vimos, esse triste capítulo da nossa história, tá bom? O que mais nós podemos trazer aqui como causas da escravidão dos africanos? Olha só, havia, como nós vimos, a proibição da escravidão indígena pela igreja, o que levava a uma série de conflitos. Então, é claro que isso não impediu a escravização do indígena, mas certamente dificultou. Tá? A Inquisição, por exemplo,
E os tribunais aqui da metrópole no Brasil, eles acabaram muitas vezes julgando e condenando colonos que desobedeciam Portugal e escravizavam esses indígenas, tá certo? Além disso, olha só, já existia essa prática entre os próprios africanos, mas cuidado aqui, tá, pessoal? A escravidão, ela já era comum, já existia entre os reinos africanos? Sim, nós vimos lá nas nossas aulas de história geral que isso é verdade. Mas cuidado, o que não havia e o que foi introduzido pelos portugueses em primeiro lugar foi um comércio extremamente lucrativo em que esses escravos eles eram desterrados e mais a questão do preconceito. Eles eram vistos cada vez mais, não é, pelos portugueses, pelos europeus, eles eram vistos como seres inferiores. Eles eram efetivamente não só propriedade, mas eles eram desumanizados, algo que já não acontecia nessa escala na própria África, quando eram tribos inimigas, né, uma acabava escravizando os vencidos. Só que não havia essa ideia de inferioridade, de desumanizar o escravizado, tá bom? Isso acabou então sendo mais uma consequência bastante perversa do modelo escravista implantado pela metrópole no Brasil. Bom, vamos lá, pessoal. Falando então desse tráfico negreiro, esse lucrativo comércio de pessoas que foi instaurado, estabelecido aqui no Brasil. Então, os portugueses foram os primeiros a realizar o comércio de escravos africanos. Não foram os únicos, tá? A Holanda vai entrar nisso, a própria Inglaterra. Mas os portugueses foram os primeiros e estão, sem dúvida nenhuma, entre os que mais trouxeram negros, né, da África para o continente americano. E isso foi possível depois de os portugueses terem dominado muitas regiões no litoral da África, as famosas feitorias que nós já conversamos, né, na expansão marítima. Conforme eles iam conquistando aquelas regiões litorâneas, eles estabeleciam uma feitoria, que nada mais era do que um armazém fortificado, e ali eles estabeleciam trocas com algumas outras, com reinos africanos. Esses reinos, claro, forneciam uma série de produtos que interessavam aos portugueses, entre eles os escravos. Eles fundaram então as feitorias e estabeleceram alianças com comerciantes e soberanos locais, não é? Ou seja, soberanos da própria África, dos reinos africanos. O tráfico negreiro unia, portanto, interesses tanto da África quanto da Europa, quanto da América. É o que nós chamamos de um comércio triangular. Então, olha só mais ou menos como é que funciona, né? Nós temos aqui navios portugueses que vão o quê? Vão comercializar, vão retirar, né, o açúcar e produtos aqui da colônia, vão levar esses produtos lá para a costa da África, e aqui mais do que o açúcar, porque o açúcar na verdade ele era mais destinado ao mercado europeu, né? Mas o que era levado para a costa da África era principalmente o fumo e a cachaça, que tinham um grande valor comercial na costa da África. Esses produtos eram trocados por escravos, esses escravos vinham, né, para a colônia, onde era produzido então o açúcar, o grande produto comercial para a Europa, e finalmente esse açúcar era levado para a Europa, onde era comercializado e rendia muito dinheiro, muitos lucros para os comerciantes e para a própria coroa portuguesa, tá certo? Então, basicamente, esse é o comércio triangular que vai se estabelecer entre a África, a Europa e a América, envolvendo produtos e também pessoas, infelizmente, não é? Os europeus, então, eles levavam produtos e mercadorias para a costa africana, como nós vimos, destaque para o fumo e para a cachaça, e ali, né, na costa africana, eles eram trocados por escravos. Então, eles trocavam esses produtos por escravos. Posteriormente, esses escravos eles eram vendidos para os colonos americanos, ou seja, um comércio que gerava muito lucro mesmo para esses comerciantes. Acredita-se que entre os mais ricos da colônia estavam certamente os traficantes de escravo. Olha só, para toda a América, entre os séculos 16 e 19, calcula-se que vieram entre 10 e 20 milhões de escravos, pessoal. Olha só que triste número, né? Que retrato bastante desilusório, né? Um retrato bastante triste mesmo dessa situação que foi instaurada, né, pela colonização, que foi a escravização
de negros africanos. Só o Brasil recebeu cerca de 4 milhões de africanos. Hoje em dia, as estimativas mais atualizadas falam em torno de 4,8 milhões de africanos que vieram trabalhar no Brasil. Depois de aprisionados, os africanos eram acorrentados, marcados a ferro, igual gado mesmo, vendidos aos comerciantes de escravos que estavam estabelecidos no litoral da África, até que chegasse, o navio negreiro, que faria com que eles fossem mandados para a América nesses navios. Esses navios negreiros, pessoal, que realmente apresentavam condições subhumanas de transporte, E isso acabava, é claro, gerando uma altíssima mortalidade nessas pessoas que eram transportadas. A viagem era longa, podia durar até 2 meses para fazer a travessia da África para o Brasil. Nessa viagem, devido às péssimas condições do transporte, calcula-se que entre 5% e 25% dos africanos morriam durante a viagem. Eles simplesmente eram jogados ao mar, tá? Então, imaginem, quando havia surtos de doenças, realmente eles eram amontoados, havia pouca chance de que alguém ali escapasse dessas péssimas condições. Embora as estimativas falem de 5 a 25% de mortos, houve vários casos em que mais da metade dos transportados nem chegaram ao destino, faleceram durante a viagem. Então, como nós vimos, pessoal, as principais origens aqui, no caso dos africanos que vieram para o Brasil, a gente tem muitos que vieram ali de São Jorge da Mina, que eram os sudaneses, e os bantus, que vieram ali de Luanda e Benguela. Nós já falaremos um pouquinho melhor sobre isso. Olha lá. Quando a gente pensa nos bantus, então, aqueles que estão mais ao sul, tá? Eles são tanto dessa África Central, geralmente Angola e Congo, e eles eram destinados para onde? Principalmente para Pernambuco, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Quando nós pensamos agora nos sudaneses, aqueles que já vêm um pouco numa região ali subsaariana, mais próxima do deserto do Saara, mas, claro, bem já nessa região conhecida como Sahel, que fica no entorno do Saara, um pouco ao sul ali, nós tivemos então essas pessoas que provinham de Daomé, no atual Benin, e também da Nigéria, da Guiné, na África Ocidental. Essas pessoas, esses escravos, eles foram levados principalmente para a Bahia, tá certo, galera? Então aqui só para vocês conhecerem um pouquinho, das principais etnias que vieram. Claro que dentro dessas etnias nós temos uma grande variedade, de culturas. E isso tudo acabou, é claro, trazendo e enriquecendo a nossa própria cultura. E hoje nós convivemos com muito do que foi trazido por essas pessoas da África, do seu país de origem, tá bom? Vamos falar um pouquinho agora então sobre a distinção desses escravos, como é que eles eram empregados quando chegavam aqui na colônia. Então nós vamos ter, olha só, 3 grandes divisões, tá bom? Os primeiros são os escravos de ganho, depois os escravos de eito e também os escravos domésticos. Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Outra divisão, antes de nós entrarmos nisso que eu quero que vocês conheçam, é a divisão entre ladinos e boçais. Tá? Isso era uma maneira que eram nomes que eram empregados pelos colonos, pelos portugueses, para diferenciar aqueles escravos que já estavam mais aculturados, muitos até já sabiam falar o português, daqueles escravos que eram recém-chegados, que ainda estavam completamente perdidos aqui, numa terra nova, com uma cultura nova e uma língua desconhecida. Esses eram os boçais, aqueles escravos realmente que não estavam acostumados, recém-chegados, e a eles eram dados os piores trabalhos, tá bom? Os boçais, eles eram aqueles recém-chegados e que acabavam sendo destinados às lavouras, onde as condições de trabalho eram as piores possíveis. E os ladinos, isso mesmo com L, eles já estavam mais aculturados, muitos já falavam o português, já se viravam melhor e conseguiam muitas vezes alguns empregos, digamos assim, Eles eram empregados em trabalhos menos piores, menos forçados do que aqueles que eram destinados aos boçais. Então vamos lá, começamos falando aqui dos escravos de ganho. Muitas vezes eram os ladinos que iriam ocupar
esses cargos, né? Por quê? Porque era necessário principalmente falar um pouco do português, saber, né, conhecer um pouco da cidade para poder se comunicar, para poder vender principalmente, ou então vender o seu próprio trabalho. Esses eram escravos que trabalhavam nas cidades, realizando trabalhos temporários em troca de pagamento. Então eles realmente cobravam por um pagamento, mas cuidado, eles eram escravos, eles tinham um proprietário. Então, o pagamento que eles recebiam, esse pagamento era revertido parcial ou totalmente aos seus proprietários. Mesmo assim, era comum que alguns desses escravos conseguissem acumular um pouco de pecúlio, né, guardar um dinheirinho. Muitos acabaram, né, posteriormente, quando a lei passou a permitir, acabaram comprando a sua liberdade, tá bom? Então veja que nós já estamos falando de escravos que tinham condições menos piores, um pouquinho melhores do que aqueles que iam para as lavouras, tá bom? Esses, pessoal, eram os escravos ou negros de eito, eram aqueles que trabalhavam nas lavouras e na mineração. E aqui a gente está falando realmente, pessoal, dos trabalhos mais pesados, tá bom? Eles eram fiscalizados por um feitor e submetidos a duras rotinas de trabalho, sofriam severas punições, muitos chegavam a morrer, não é? Por exemplo, pelas chicotadas que levavam, né, por castigos, às vezes, por motivos dos mais banais possíveis, tá bom? Então, realmente uma condição extremamente vergonhosa, violenta, a qual esses escravos eram submetidos, chegavam a trabalhar 15, 16 horas por dia em trabalhos extenuantes. Muitos acabavam perdendo membros, mãos, braços, aqueles que trabalhavam nas moendas, por exemplo, um calor infernal nas fornalhas, várias queimaduras são relatadas, então realmente uma vida bastante dura, bastante difícil, o que levava a uma situação muito característica da escravidão brasileira, que foi o quê? A alta mortalidade. Como esses escravos eles acabavam morrendo muito rápido, porque eles eram submetidos a condições muito ruins, acabava o quê? Que era sempre necessário importar novos escravos. Havia também uma política deliberada no Brasil de separar as famílias, né? Ou seja, então acabava que não havia uma grande reprodução desses escravos, né? O Brasil ele nunca conseguia ter, por exemplo, um ganho numérico de escravos por meio então da reprodução. O que acontecia era uma necessidade contínua de novas levas, novas importações de escravos vindos da África, tá certo? E aí nós chegamos naqueles escravos que tinham, digamos assim, uma vida melhorzinha, que eram os escravos domésticos. Eles eram aqueles escolhidos para os afazeres domésticos, como camareiras, cozinheiras, amas de leite, na grande maioria mulheres, mas vários homens também. Alguns chegavam a ser capatazes, né? E trabalhavam ali diretamente com o senhor e a família do senhor, tá certo? Eles tinham uma vida um pouco melhor, acabavam, claro, também recebendo melhor tratamento, melhores roupas, né? Recebiam então melhor tratamento, alimento e roupas, né? Então esse daqui seria basicamente a melhor situação dentro dessa situação terrível que é a situação da escravidão, tá certo, galera? Claro que esses escravos eram aqueles que eram mais dóceis em regra e que acabavam então sendo aceitos dentro da casa grande, né? Dentro da própria família dos senhores de engenho. E aí, pessoal, será que esses escravos eles aceitaram de modo geral, pacificamente essa situação? Claro que não. Houve várias revoltas, houve várias tentativas de insurreição, mas aqui entrou mais um fator que nós ainda não conversamos, que acabou levando à substituição do indígena pelo africano, que foi justamente a questão do conhecimento do local. Veja, os indígenas, eles já estavam aqui antes dos portugueses chegaram. Eles conheciam o território, eles conheciam outras tribos. Então era mais fácil para um indígena fugitivo se refugiar numa outra tribo, ele conhecia a terra, então era muito mais fácil para que ele fugisse. Agora pensem na situação desses africanos, que chegavam numa terra desconhecida, na qual eles nunca haviam estado antes, da qual eles nada sabiam e muitas vezes nem falavam a língua. Era muito mais difícil, é claro,
para esses escravos conseguirem fugir, né, com sucesso, tá certo, galera? Então vamos lá, vamos falar da luta dos escravos, então, contra essa situação. Os escravos, eles reagiam de várias maneiras contra a escravidão. Então nós temos fugas individuais e coletivas. Elas eram constantes, tá bom? Esses escravos fugidos formavam muitas vezes comunidades com organização social própria. Essas comunidades eram chamadas de quilombos ou mocambos, tá bom? Quilombos ou mocambos. A palavra quilombo acabou ganhando mais notoriedade, né, no nosso país, principalmente por conta de Quilombo dos Palmares, né? Então, embora a população dos quilombos fosse principalmente de africanos, né, escravos fugidos, havia entre eles outras pessoas que estavam ali querendo se esconder, né? Indígenas, soldados, desertores, homens livres e comerciantes acabavam engrossando essas comunidades. Palmares foi o maior quilombo, resistiu cerca de 65 anos e chegou a ter perto de 20 mil habitantes, tá bom? Palmares, pessoal, então, vai resistir por muito tempo e olha só vai ser destruído após 2 anos de luta contra os bandeirantes, né, que haviam sido comissionados para destruir o quilombo e foram liderados aqui por Domingos Jorge Velho, né, um famoso bandeirante, então, que vai acabar conseguindo destruir o quilombo dos Palmares, claro, promovendo uma destruição geral, né, com muitas mortes e com extrema violência. Tá aqui, pessoal. Para nós encerrarmos, então, é importante nós sabermos que um dos principais líderes do Quilombo dos Palmares foi Zumbi. Ele foi morto em 20 de novembro de 1695, data que acabou sendo escolhida como Dia da Consciência Negra, né? Então, o dia 20 de novembro foi escolhida como data da Consciência Negra, justamente pela resistência liderada aqui pelo Zumbi no Quilombo dos Palmares. Com isso, pessoal, eu me despeço de vocês. Comentamos um pouco sobre esse triste capítulo da nossa história, mas que é fundamental nós conhecermos, né? E também termos em mente para que a gente possa, de algum modo, tentar superar essa memória negativa que nós temos da nossa história e evitar, né, que qualquer coisa parecida possa algum dia vir a fazer parte novamente do nosso país, não é verdade? Deixo a todos, então, um forte abraço e até a nossa próxima aula.